Você já parou para pensar como a vida pode mudar completamente em questão de segundos? Tipo assim, você está ali, vivendo um momento que deveria ser especial, mágico até, e de repente, bum! Tudo desmorona. Tudo vira um inferno. E você fica ali, parado, sem acreditar no que está acontecendo. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher grávida num evento de caridade. Mas ó, presta atenção agora porque o que veio depois disso foi tão insano, tão absurdo, tão épico, que você não vai acreditar. A vingança do pai dela. Cara, foi de outro nível. Fica comigo até o final porque eu te garanto, você vai querer saber cada detalhe dessa história. Vamos começar do começo então. Pinta essa cena na sua cabeça. Um salão gigantesco, daqueles de filme, sabe? Lustres de cristal pendurados no teto, cada um valendo mais que um carro popular. Mesas decoradas com flores importadas, toalhas de linho fininho, pratos de porcelana caríssima. Champanhe francês rolando solto, garçons passando com canapés que você nem sabe pronunciar o nome. É aquele tipo de evento onde cada pessoa que entra está avaliando quanto custou o vestido da outra. Onde todo mundo tira foto não porque está se divertindo, mas porque precisa provar pro Instagram que estava lá. Sabe aqueles eventos de caridade onde a caridade é só uma desculpa pra galera rica se exibir? Então, era exatamente isso. O pessoal ia ali não para ajudar ninguém de verdade, mas para aparecer. Para mostrar o vestido novo, o relógio caro, a joalheria que acabou de comprar. Para fazer networking, como eles gostam de falar. Mas na real, era só para inflar o ego mesmo. Aquele ambiente meio falso, meio hipócrita, onde todo mundo sorri mas ninguém é amigo de ninguém de verdade. E no meio de toda essa falsidade, de toda essa ostentação sem sentido, estava ela. Nossa protagonista. Uma mulher linda, grávida de uns 6 meses mais ou menos. E cara, ela estava radiante. Sabe aquele brilho que mulher grávida tem? Aquela energia especial? Era isso. Ela estava usando um vestido longo, elegante, que valorizava a barriguinha dela de um jeito lindo. As pessoas olhavam para ela e sorriam, porque é impossível não sorrir quando você vê uma mulher grávida feliz. Né? Ela estava ali com o marido. Pelo menos é o que parecia. Porque eles estavam juntos fisicamente. Mas, sabe quando você olha para um casal e vê que tem algo errado? Que a energia não bate. Era meio assim. Ela tentava puxar conversa, ele meio que ignorava. Ela segurava o braço dele, ele se afastava discretamente. Pequenos sinais que talvez ninguém mais no salão tivesse percebido, mas que estavam ali, gritando que aquele casamento não estava bem. Mas ela estava tentando, sabe? Tentando manter as aparências. Tentando acreditar que tudo ia ficar bem. Que a gravidez ia unir eles de novo. Que o bebê ia trazer aquela faísca de volta pro casamento. É o que a gente faz, né? A gente se agarra em esperanças, em possibilidades, porque admitir que casamento acabou é difícil demais. Agora, respira fundo porque a partir daqui a história começa a ficar pesada. Muito pesada. Enquanto ela estava ali, tentando aproveitar a noite, conversando com algumas conhecidas, sorrindo para as fotos, fingindo que estava tudo bem, tinha alguém observando ela. E não era uma observação casual. Não. Era aquele olhar fixo, intenso, cheio de ódio, inveja. As duas coisas. Difícil dizer. E quem era essa pessoa? A meu amigo, aqui é onde você precisa sentar porque a história fica absurda. Era a amante do marido dela. Isso mesmo que você ouviu. A amante. A outra. A que estava destruindo o casamento dela há meses. E ela estava ali. No mesmo evento. Respirando o mesmo ar. Bebendo do mesmo champanhe caro. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que isso foi coincidência? Você realmente acha que a amante decidiu ir naquele evento específico por acaso? Claro que não, né? Ela foi convidada. E adivinha por quem? Pelo próprio marido. Esse cara teve a coragem, a audácia, o descaramento de levar a amante pro mesmo evento que a esposa grávida dele estava. Cara, para um pouco e processa isso comigo. O nível de falta de respeito. O nível de crueldade. O nível de, eu nem sei que palavra usar. É tão absurdo que parece roteiro de novela mexicana. Mas não, isso aconteceu de verdade. Um homem levou a amante pro mesmo evento que a esposa. A esposa que estava grávida do filho dele. Como alguém faz isso? Como alguém acorda de manhã, se olha no espelho, e decide que isso é uma boa ideia. E a esposa? Bom, ela não sabia ainda. Não sabia que aquela mulher era amante. Não sabia que o marido tinha tido a cara de pau de trazer ela ali. Mas ela sentia algo. Sabe aquela sensação estranha no estômago? Aquele pressentimento ruim que você não consegue explicar?
Era isso que ela estava sentindo desde que chegou no evento. Porque olha, quando você está sendo traído, seu corpo sabe antes da sua cabeça aceitar. É tipo um alarme interno que fica tocando, tentando te avisar. Mas a gente ignora, né? A gente prefere achar que é paranoia, que é insegurança, que é hormônio da gravidez bagunçando tudo. A gente inventa mil desculpas porque aceitar a verdade é doloroso demais. E os sinais? Ah, os sinais estavam todos ali há meses. O marido que sempre chegava tarde em casa com desculpas esfarrapadas. Ah, tive reunião até tarde. Ah, o trânsito estava horrível. Ah, precisei resolver um problema no trabalho. Sempre uma desculpa diferente, mas sempre a mesma mentira por trás. O celular que vivia de tela para baixo. Que ele levava até pro banheiro. Que ele não deixava ela pegar nem para ver as horas. Que tocava no meio da noite e ele saía correndo para atender em outro cômodo. E quando ela perguntava quem era, sempre a mesma resposta: trabalho. Como se trabalho ligasse às 2 da manhã, né? As viagens que não faziam sentido. Preciso ir para São Paulo resolver uns negócios. Mas ela descobria depois, por acaso, que ele nem tinha negócios em São Paulo. Ou então as roupas diferentes. Ele saía de casa de um jeito e voltava de outro. Sempre com uma explicação, sempre com uma justificativa, mas nada que realmente fizesse sentido quando você parava para pensar. E o pior de tudo? O distanciamento emocional. Porque ele estava ali fisicamente, mas era como se não estivesse. Ele não conversava mais de verdade. Não perguntava como tinha sido o dia dela. Não mostrava interesse na gravidez. Quando ela falava sobre o bebê, sobre os planos para o futuro, ele só balançava a cabeça e mudava de assunto. Era como viver com um fantasma. Mas ela, coitada. Ela acreditava que ia passar. Que era só uma fase ruim. Que depois que o bebê nascesse, tudo ia voltar ao normal. Ela se agarrava nessa esperança com todas as forças. Porque a alternativa? A alternativa era admitir que o casamento tinha acabado. E ela não estava pronta para isso. Então naquela noite, no evento, ela estava tentando. Tentando ser a esposa perfeita. Tentando conversar com as pessoas, fazer contatos, ser simpática. Tudo isso enquanto carregava um bebê na barriga e lidava com as dores e desconfortos da gravidez. Mas ela estava fazendo, porque ela ainda tinha esperança. Agora, a amante. Deixa eu te contar sobre ela. Porque essa mulher não era qualquer pessoa. Ela não foi vítima de um homem manipulador. Ela não foi enganada. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela sabia que ele era casado. Ela sabia que a esposa estava grávida. E ela não ligava. Na verdade, ela gostava disso. Sabe aquele tipo de pessoa que tem prazer em destruir relacionamentos? Que sente poder em ser a escolhida? Que gosta de competir com a esposa, mesmo que a esposa nem saiba que existe uma competição. Era exatamente esse o tipo de pessoa que ela era. Uma narcisista completa, que só pensava nela mesma, no que ela queria, no que ela sentia. E naquela noite ela tinha um plano. Um plano doentio, perverso, absolutamente horrível. Ela não estava ali só para aparecer. Não estava ali só para provocar. Ela estava ali para destruir. Para humilhar. Para marcar território de um jeito que ninguém nunca ia esquecer. Ela tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Cada passo, cada movimento, cada palavra. Porque isso não foi um ato impulsivo. Não foi algo que ela decidiu fazer de repente. Foi premeditado. Calculado. Ela sabia exatamente o que ia fazer e quais seriam as consequências. Ou pelo menos, ela achava que sabia. Então deixa eu te contar como isso se desenrolou. A esposa estava lá, conversando com um grupo de pessoas. Falando sobre a gravidez, sobre como estava ansiosa para o bebê nascer, sobre os preparativos do quartinho. Aquela conversa típica de mulher grávida, sabe? Toda animada, toda feliz, compartilhando aquele momento especial da vida dela. E de repente, ela sente alguém se aproximando por trás. Ela se vira. E lá está a amante. Com um sorriso. Mas não era um sorriso genuíno, não. Era aquele sorriso falso, forçado, que não chega nos olhos. Aquele sorriso que esconde algo. Algo ruim. Oi, a amante diz. Você deve ser a esposa dele. E já nessa frase, já nesse tom de voz, tinha algo errado. Tinha uma insinuação. Uma provocação. Como se ela estivesse dizendo: eu sei algo que você não sabe, sem falar essas palavras. A esposa, educada como sempre, responde: sim, sou. Nos conhecemos. Ela está tentando lembrar se já viu aquela mulher antes. Se ela é alguém do trabalho do marido.
se ela é esposa de algum colega dele. Mas ela não consegue localizar. Ah, a gente se conhece mais do que você imagina, a amante responde. E aquele sorriso fica maior, mais sinistro. E nesse momento, a esposa sente um frio na barriga. Porque ela entende. Talvez não completamente, talvez não todos os detalhes, mas ela entende o suficiente. Essa é a outra. Essa é a amante. E cara, imagina o que passou pela cabeça dela naquele momento. O chão desaparecendo debaixo dos pés. O coração acelerando. A respiração ficando difícil. Todas as suspeitas, todas as desconfianças, tudo se confirmando naquele segundo. E ela está ali, no meio de um evento lotado, grávida, sem saber o que fazer. Ela quer sair correndo. Quer gritar. Quer chorar. Mas ela está paralisada. E as pessoas ao redor continuam conversando, rindo, bebendo, completamente alheias ao drama que está se desenrolando ali. A amante se aproxima mais, invadindo o espaço pessoal dela. E sussurra, baixinho o suficiente para só a esposa ouvir. Ele é meu agora. E você é só um obstáculo. E então acontece. A amante pega uma taça. Mas não é uma taça com champanhe comum, não. Ela tinha preparado aquilo. Tinha misturado algo inflamável na bebida. E antes que a esposa possa reagir, antes que qualquer pessoa ao redor possa entender o que está acontecendo, ela joga o líquido no vestido da esposa. E acende um isqueiro. Cara, eu preciso que você pare um segundo e entenda a gravidade disso. A gravidade disso. Estamos falando de uma mulher grávida. Estamos falando de dois seres humanos, a mãe e o bebê. Estamos falando de fogo. De queimaduras. De risco de morte. No meio de um evento lotado. Com centenas de testemunhas. O que se passa na cabeça de uma pessoa para fazer isso? Que tipo de ódio? Que tipo de maldade? Que tipo de psicopatia tem que existir dentro de alguém para atentar contra a vida de uma mulher grávida? As chamas começam a subir pelo vestido. A esposa entra em pânico. Ela grita. Um grito de terror puro, visceral, que congela o sangue de todo mundo no salão. As pessoas se viram. E por um segundo, só um segundo, todo mundo fica paralisado. Porque o cérebro não consegue processar o que está vendo. Uma mulher. Grávida. Pegando fogo. E então, o caos. Todo mundo começa a gritar, a correr. Algumas pessoas correm para longe, em pânico. Outras correm para perto, tentando ajudar. Alguém joga champanhe no fogo. Outra pessoa arranca a toalha da mesa e tenta abafar as chamas. Outra pega um extintor de incêndio. A esposa está ali, desesperada, tentando arrancar o vestido, tentando apagar as chamas, sentindo o calor, sentindo a dor, pensando no bebê, pensando que vai morrer, que vai perder o filho, que tudo acabou. Segundos que parecem horas. Uma eternidade de terror. E onde está o marido durante tudo isso? Ah, o marido. Ele estava ali. Alguns metros de distância. E ele viu tudo. Viu a amante se aproximando da esposa. Viu ela jogando o líquido. Viu ela acendendo o isqueiro. E sabe o que ele fez? Nada. Ele ficou ali, congelado, em choque. Porque ele sabia. Ele sabia que aquilo ia dar merda quando ele convidou a amante pro evento. Ele sabia que ela era louca, obcecada, perigosa. Mas ele convidou mesmo assim. Porque ele achava que controlava a situação. Que nada demais ia acontecer. Que ele era esperto demais para se dar mal. Mas ele não era. E agora ele estava ali, vendo as consequências das escolhas dele. Vendo a esposa, a mãe do filho dele, pegando fogo. E ele não conseguia se mexer. Não conseguia fazer nada além de olhar, horrorizado com o que ele tinha causado. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, mas foram provavelmente uns 15, 20 segundos, as chamas foram apagadas. A esposa caiu no chão, tremendo, chorando, em choque completo. Várias pessoas ao redor dela, tentando ajudar, tentando acalmar, tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Alguém já tinha ligado pro 192. A ambulância estava a caminho. A segurança do evento tinha sido acionada. E a amante? Ah, ela tinha tentado se misturar na multidão. Tentado desaparecer. Como se ninguém tivesse visto. Como se ela fosse conseguir simplesmente sair andando depois de fazer aquilo. Mas ela não contava com uma coisa. As câmeras. Porque um evento daqueles, com tanta gente rica, tanta coisa cara, obviamente tinha câmeras de segurança por todos os lados. E elas tinham captado tudo. Cada segundo. Cada movimento. Cada evidência de que aquilo foi premeditado, intencional, tentativa de homicídio. A segurança pegou ela antes que ela chegasse na porta.
Derrubaram ela no chão, imobilizaram, chamaram a polícia. E ela? Ela começou a gritar, a chorar, a dizer que foi um acidente, que ela não queria machucar ninguém, que o isqueiro escorregou, que foi sem querer. Mas ninguém acreditou. Óbvio, né? Você não joga líquido inflamável em alguém sem querer. Você não acende um isqueiro perto de uma pessoa encharcada por acidente. Então as desculpas dela não colaram. Nem um pouco. A ambulância chegou rapidinho. Os paramédicos desceram correndo, com maca, com equipamentos. Eles avaliaram a esposa ali mesmo, no chão do salão. Verificaram os sinais vitais dela. Verificaram o bebê. Aplicaram os primeiros socorros nas áreas queimadas. E milagrosamente, as queimaduras não foram tão graves quanto podiam ter sido. Porque o vestido era de um tecido que não pegava fogo tão rápido. E porque as pessoas agiram rápido. Mas mesmo assim, ela tinha queimaduras de 2º grau em algumas áreas. E o trauma psicológico? Esse ia ser muito, muito pior que qualquer queimadura física. Eles colocaram ela na maca. Prepararam para levar pro hospital. E ela estava ali, deitada, olhando pro teto, em choque, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. E então, ela viu ele. O pai dela. Porque eu ainda não tinha mencionado, mas ele estava no evento. Tinha chegado depois, tinha ficado conversando com outras pessoas em outra parte do salão. Mas quando ouviu a comoção, quando ouviu que algo tinha acontecido, ele correu. E quando ele viu a filha, cara, a expressão no rosto dele foi de puro horror, de raiva, de dor, de um pai vendo o pior pesadelo dele se tornar realidade. Ele correu para perto dela, segurou a mão dela, e falou, eu tô aqui, filha. Você vai ficar bem. Eu te prometo. E naquele momento, algo mudou nele. Você podia ver nos olhos dele. A determinação. A raiva fria. A decisão já tomada. Alguém ia pagar por aquilo. E ele ia garantir pessoalmente que esse alguém pagasse caro. Muito caro. Mas antes de falar da vingança, deixa eu te contar sobre o hospital. Porque a esposa foi levada às pressas para o melhor hospital da cidade. E não foi só qualquer ambulância, não. O pai dela acionou contatos. Em minutos, ela estava sendo levada numa ambulância de UTI móvel, com médicos especializados, com todos os equipamentos necessários. No hospital, mais médicos estavam esperando. Uma equipe inteira. Especialistas em queimaduras. Obstetras para checar o bebê. Psicólogos para ajudar com o trauma. Tudo o que ela precisava e mais um pouco. Porque quando você é filha de um bilionário, você tem acesso a recursos que a maioria das pessoas nem sonha. Os exames começaram imediatamente. Raio-X, ultrassom, análises de sangue. Eles precisavam ter certeza de que o bebê estava bem. Que não tinha sofrido nenhum dano com o estresse, com o trauma, com tudo o que tinha acontecido. E cara, foi um milagre. O bebê estava bem. O coraçãozinho batendo forte e regular. Todos os sinais vitais normais. Como se nada tivesse acontecido. Era como se Deus tivesse colocado uma proteção divina naquela criança inocente. As queimaduras da mãe? Bom, essas eram mais sérias. 2º grau em várias áreas. Dolorosas, mas tratáveis. Iam precisar de curativos diários, de pomadas especiais, de acompanhamento médico constante. E provavelmente iam deixar cicatrizes. Marcas físicas daquele dia horrível que ela nunca ia esquecer. Mas sabe o que foi pior? O trauma psicológico. Porque queimadura sara. Cicatriz você pode tratar. Mas o que fica na cabeça? Na alma. Isso é muito mais difícil de curar. Ela desenvolveu crises de pânico. Pesadelos constantes. Medo de fogo. Medo de multidões. Medo de eventos sociais. TEP severo. E tudo isso enquanto estava grávida, enquanto seu corpo já estava passando por tantas mudanças hormonais e físicas. Ela passou dias no hospital. Recebendo tratamento. Conversando com psicólogos. Tentando processar o que tinha acontecido. E o marido? O marido apareceu. Uma vez. Ficou 5 minutos. Disse que sentia muito. E saiu. Não voltou mais. Porque ele era covarde. Ele sabia que tinha culpa naquilo. Ele sabia que tinha criado aquela situação. E ele não conseguia encarar as consequências. Então ele simplesmente desapareceu. Deixou a esposa grávida sozinha no hospital, lidando com trauma físico e psicológico, enquanto ele ia se esconder de vergonha. Mas ela não estava sozinha. Porque o pai dela estava ali. Todos os dias. Todas as horas. Ele dormia numa cadeira desconfortável do lado da cama dela. Segurava a mão dela quando os pesadelos vinham.
Enxugava as lágrimas dela quando ela chorava. Prometia que ia fazer tudo ficar bem. Enquanto ele fazia isso, enquanto ele cuidava da filha, ele também estava trabalhando. Fazendo ligações. Acionando contatos. Reunindo informações. Construindo o caso perfeito contra a amante. E contra o marido também. Porque ele ia garantir que os dois pagassem. E iam pagar caro. Ele contratou investigadores particulares. Os melhores da região. E mandou eles cavarem fundo. Muito fundo. Na vida da amante. Na vida do marido. Nos relacionamentos deles. Nas finanças. Em tudo. Ele queria cada detalhe, cada evidência, cada podridão que eles tinham escondido. E cara, o que os investigadores descobriram foi muito pior do que qualquer um imaginava. Porque não era só uma aventura. Não era só uma traição simples. Tinha muito mais coisa envolvida. A amante? Ela tinha histórico. Ela já tinha feito isso antes. Várias vezes. Se envolver com homens casados, ricos, extrair dinheiro deles, causar problemas nas famílias. Era praticamente uma profissão para ela. Ela procurava homens vulneráveis, casamentos com problemas, e se infiltrava. Como parasita. Os investigadores descobriram que ela tinha se envolvido com pelo menos outros 5 homens casados nos últimos 3 anos. Todos ricos. Todos em posições importantes. E todos tinham dado dinheiro para ela. Muito dinheiro. Alguns para manter o caso em segredo. Outros porque ela ameaçava contar para as esposas. Outros simplesmente porque eram idiotas apaixonados. Ela tinha contas bancárias em paraísos fiscais. Propriedades em nome de laranjas. Investimentos suspeitos. Ela tinha construído uma fortuna às custas de destruir casamentos e famílias. E o pior? Ela se orgulhava disso. Tinha até um caderno onde anotava os nomes dos troféus dela. E o marido da nossa esposa? Ele era só mais um na lista. Mais um idiota que caiu no golpe dela. Mais um que achou que era especial, que era diferente, que ela realmente gostava dele. Mas não. Ela só gostava do dinheiro dele. Do status. Das coisas que ele podia dar para ela. Os investigadores também descobriram as transações bancárias. E cara, o cara tinha dado muito dinheiro para a amante. Estamos falando de centenas de milhares. Transferências mensais. Presentes caros. Ele tinha alugado um apartamento para ela. Tinha comprado um carro para ela. Tinha pagado viagens internacionais para ela. Tudo isso enquanto a esposa, grávida, estava em casa, achando que eles tinham problemas financeiros. Achando que precisavam economizar pro bebê. Enquanto ele dizia que não podiam comprar aquele berço mais caro, que tinham que cortar gastos, que as coisas estavam difíceis no trabalho. Mentira. Tudo mentira. Ele estava gastando o dinheiro que deveria ser da família com a amante. E a esposa descobriu isso lá no hospital, quando o pai dela mostrou os relatórios dos investigadores. E cara, a dor que ela sentiu naquele momento foi pior que qualquer queimadura. Porque traição já dói. Mas descobrir que você estava sendo enganada financeiramente também? Que seu marido estava tirando dinheiro da sua família para dar para a amante. Isso é um nível completamente diferente de crueldade. Mas o pai dela? Ele pegou todas essas informações. Organizou tudo perfeitamente. E começou a executar o plano de vingança dele. Um plano tão bem elaborado, tão meticuloso, tão devastador, que ia deixar a amante e o marido completamente destruídos. Primeira etapa. A amante. Ela estava presa, esperando o julgamento. Mas o pai da esposa não ia deixar ela ter uma defesa decente. Não mesmo. Ele usou os contatos dele para garantir que os melhores advogados da região não a aceitassem como cliente. Como? Simples. Ele tinha negócios com todos eles. E deixou bem claro que se alguém defendesse a amante, ele ia cortar relações. Então a amante ficou com um defensor público. Não que defensores públicos sejam ruins, muitos são excelentes. Mas eles estão sobrecarregados. Tem dezenas de casos ao mesmo tempo. Não tem recursos para investigações profundas. Não tem tempo para preparar a defesa perfeita. Enquanto isso, o pai da esposa contratou não um, mas uma equipe de promotores particulares para trabalhar como assistentes da acusação. Os caras mais caros, mais agressivos, mais competentes. Eles montaram um caso tão sólido, com tantas evidências, que a amante não tinha nem chance. Tentativa de homicídio qualificado. Agressão com agravante. Perigo à vida de nascituro. Premeditação comprovada. Cada acusação mais pesada que a outra. E todas com provas irrefutáveis. Vídeos das câmeras de segurança. Testemunhas. Análise do líquido inflamável que ela usou. Mensagens que ela tinha mandado para as amigas sobre dar um jeito na esposa. O julgamento foi rápido.
Rápido demais para a defesa conseguir montar algo decente. E o júri? Unanimemente culpada. Em todas as acusações. A sentença: 25 anos de prisão. Sem possibilidade de redução de pena. Sem liberdade condicional. Ela ia passar o resto da juventude dela e boa parte da vida adulta atrás das grades. E o pai da esposa garantiu que ela fosse para a prisão de segurança máxima. Aquelas prisões duras, sem mordomias, sem privilégios. Onde ela ia conviver com criminosas de verdade. Com assassinas, traficantes, gente que não ia ter dó nem piedade dela. E sabe como é? Mulheres presas têm um código. E atacar mulher grávida. Isso quebra todos os códigos. Então a vida da amante lá dentro foi um inferno. Ela foi isolada socialmente. Hostilizada. Ameaçada constantemente. Ela vivia com medo, sempre olhando para trás, sempre achando que alguém ia atacar ela. Mas isso foi só o começo. Porque o pai da esposa também foi atrás da reputação dela. Ele usou os contatos na mídia dele para garantir que a história se espalhasse. E cara, a história se espalhou muito. Jornais, revistas, sites de notícia, TV, redes sociais. Todo mundo falando sobre a mulher que ateou fogo numa grávida. As fotos dela foram divulgadas por toda parte. O nome dela virou sinônimo de maldade, de psicopatia, de tudo que é ruim. A família dela, envergonhada. A mãe dela deu entrevista dizendo que não reconhecia mais a filha. Que tinha vergonha de ter criado alguém capaz de fazer aquilo. Os irmãos dela mudaram de sobrenome para não serem associados a ela. Amigos? Todos a abandonaram. Ela perdeu absolutamente tudo. Liberdade. Reputação. Família. Amigos. Futuro. Tudo destruído por uma ação impulsiva, cruel, injustificável. E o pai da esposa garantiu pessoalmente que ela sentisse cada grama dessas perdas. Mas ele não tinha terminado ainda. Porque agora era a vez do marido. E o que ele tinha planejado para o marido era ainda mais devastador. Porque prender a amante foi fácil. Ela tinha cometido um crime claro, com evidências. Mas o marido? Ele tecnicamente não tinha feito nada ilegal. Mas isso não significava que ele não ia pagar. O pai da esposa começou pelo trabalho. O marido trabalhava numa empresa grande, multinacional, posição de diretoria. Ganhava muito bem. Tinha status. Tinha respeito. Era visto como um profissional brilhante. Mas tudo isso estava prestes a acabar. O pai da esposa conhecia o CEO da empresa. Não era só conhecido, não. Eles eram amigos de longa data. Tinham feito negócios juntos. O bilionário tinha investimento na empresa. Então uma conversa, só uma conversa, e pronto. O marido foi chamado no RH. Estamos reestruturando a empresa. Seu departamento está sendo cortado. Infelizmente teremos que dispensá-lo. As desculpas corporativas que todo mundo conhece. Mas a realidade? Ele estava sendo demitido porque alguém muito mais poderoso que ele quis assim. Sem aviso prévio decente. Sem pacote de rescisão generoso. Sem nada. Só a carta de demissão e um pedido para entregar o crachá e limpar a mesa. Em 2 horas ele estava na rua, com uma caixa nas mãos, sem emprego, sem renda, sem nada. E ele tentou arrumar outro emprego. Óbvio, né? Ele tinha experiência, tinha currículo, tinha referências. Ou pelo menos achava que tinha. Porque cada vez que ele mandava currículo, cada vez que conseguia uma entrevista, algo dava errado. A vaga era preenchida de repente. A empresa decidia não contratar. Sempre uma desculpa diferente. O que ele não sabia é que o pai da esposa tinha contatos em todas as grandes empresas da região. E ele tinha mandado um recado bem claro. Esse homem não deve ser contratado. Ele colocou minha filha grávida em perigo. Ele é antiético, irresponsável e não merece uma segunda chance. E no mundo corporativo, quando um bilionário influente faz um pedido desses, as pessoas obedecem. Não por medo direto, mas porque querem manter boas relações. Porque não vale a pena arriscar contratar um cara e perder os negócios com o bilionário. Então o marido ficou desempregado. Meses se passaram. As economias dele foram acabando. E ele começou a entrar em desespero. Começou a mandar currículo para vagas menores. Cargos muito abaixo do que ele tinha. Salários muito menores. Mas nem essas ele conseguia. E sabe o que é mais irônico? Ele tentou pedir ajuda pro pai da esposa. Teve a audácia de ligar, de mandar mensagem, pedindo uma chance. Pedindo para ele parar com aquilo. Dizendo que precisava trabalhar, que tinha contas para pagar, que estava desesperado. E o pai da esposa respondeu. Sabe o que ele disse? Você colocou minha filha grávida em perigo.
Você traiu a confiança dela. Você foi cúmplice num ataque que poderia ter matado ela e meu neto. E agora você quer meu favor? Você vai colher exatamente o que plantou. E vai colher até a última semente. Brutal, né? Mas justo. Completamente justo. Porque o cara realmente merecia cada grama do sofrimento que estava passando. Mas a vingança não parou por aí. Porque o pai da esposa também foi atrás do dinheiro. Ele contratou os melhores advogados de divórcio. E esses caras eram feras. Eles cavaram fundo nas finanças do marido. Descobriram cada conta, cada investimento, cada propriedade. E o processo de divórcio foi uma carnificina. Porque com todas as evidências da traição, com provas das transferências de dinheiro para a amante, com documentação de como ele tinha colocado a esposa em risco, o juiz não teve piedade. A esposa ficou com a casa, com o carro, com os investimentos, com tudo. O marido saiu literalmente sem nada. E ainda teve que pagar pensão alimentícia pro filho quando ele nascesse. Uma pensão alta, baseada no salário que ele tinha, não no que ele tinha agora, que era 0. Então o cara estava não só desempregado, mas também com uma dívida absurda de pensão acumulando. E sem como pagar. Ele teve que vender as roupas de grife dele, os relógios caros, os sapatos importados, tudo que tinha algum valor, só para conseguir dinheiro para comer. E mora onde agora? Num kitnet minúsculo. Daqueles de 15 metros quadrados, com cozinha, quarto e sala tudo no mesmo espaço. Sem móveis decentes. Sem conforto. Nada daquele luxo que ele estava acostumado. Mas espera, porque o pai da esposa ainda não tinha terminado. Ele também foi atrás da reputação. Assim como fez com a amante, ele garantiu que a história se espalhasse. Que todo mundo soubesse o que o marido tinha feito. E no mundo dos negócios, reputação é tudo. Quando as pessoas descobriram que ele tinha traído a esposa grávida, que ele tinha levado a amante para o mesmo evento que a esposa, que ele tinha sido cúmplice, mesmo que indiretamente, no ataque, cara, ele virou pária. Antigos colegas cruzavam a rua para não cumprimentar ele. Conhecidos bloqueavam ele nas redes sociais. Até a família dele ficou envergonhada. A mãe dele ligou para a esposa, chorando, pedindo perdão pelo filho que tinha criado. Dizendo que não sabia que ele era capaz de ser tão cruel. E sabe que é mais triste? O cara nem demonstrava arrependimento verdadeiro. Toda vez que alguém perguntava, ele tinha desculpas. Ah, a amante me manipulou. Ah, eu não sabia que ela ia fazer aquilo. Ah, eu sou vítima também. Sempre se fazendo de coitado, nunca assumindo responsabilidade. Mas as pessoas não eram bobas. Todo mundo via através das desculpas dele. Todo mundo sabia que ele era cúmplice. Que ele tinha criado aquela situação. Que se ele não tivesse traído, se ele não tivesse levado a amante pro evento, nada daquilo teria acontecido. E agora? Agora ele trabalha num emprego qualquer. Salário mínimo. Fazendo trabalho braçal. Longe de qualquer coisa relacionada à área dele. Porque é o único tipo de emprego que ele conseguiu arrumar. E mesmo assim, ele só conseguiu porque usou nome falso no currículo. Ele vive no limite. Mal consegue pagar o aluguel do kitnet. Vive de miojo e pão. Não tem dinheiro nem para pegar ônibus, então vai tudo a pé. A vida que ele tem agora é o oposto completo da vida que ele tinha antes. E você sabe o que é mais poético nisso tudo? Ele passa na frente da casa onde ele morava com a esposa às vezes. Só para olhar. Para lembrar do que ele tinha e perdeu. E ele vê a esposa lá, feliz, com o filho, reconstruindo a vida. E ele sabe que tudo aquilo é culpa dele. Mas vamos falar da esposa agora. Porque depois de tudo que ela passou, ela merece que a gente fale da recuperação dela. E cara, foi longo. Foi doloroso. Mas ela conseguiu. Os primeiros meses foram os piores. Ela teve que lidar com as queimaduras, que ainda estavam sarando. Tinha que fazer curativos dolorosos todos os dias. Tinha que passar pomadas, tomar remédios, fazer fisioterapia para evitar que a pele ficasse muito rígida. E ao mesmo tempo, ela estava grávida. Então o corpo dela já estava passando por mudanças. Ela tinha enjoos, dores, desconfortos. E por cima de tudo isso, o trauma psicológico. Os pesadelos. As crises de pânico. O medo constante. Ela não conseguia dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via as chamas. Sentia o calor. Revivia aquele momento horrível. Acordava gritando, suando frio, com o coração disparado. E eram várias vezes por noite. Todas as noites. Ela desenvolveu medo de fogo. Não conseguia acender o fogão. Não conseguia acender uma vela.
Até ver fogo na TV a deixava ansiosa. E isso afetou a vida dela de formas que ela nem imaginava. Cozinhar virou um pesadelo. Ela tinha que pedir para alguém acender o fogão para ela. E medo de eventos sociais. De multidões. De qualquer situação onde ela não tivesse controle completo. Ela não queria sair de casa. Não queria ver pessoas. Só queria ficar no quarto, sozinha, onde se sentia segura. Mas o pai dela não deixou ela se isolar completamente. Ele contratou os melhores psicólogos. Especialistas em TEPT. Em trauma. Eles fizeram sessões diárias com ela. Terapia cognitivo-comportamental. EMDR. Tudo que pudesse ajudar. E lentamente, muito lentamente, ela começou a melhorar. Começou a conseguir dormir algumas horas sem pesadelo. Começou a conseguir sair de casa para dar uma volta. Pequenos progressos que para ela eram vitórias gigantescas. E o bebê? O bebê continuava crescendo. Saudável, forte, apesar de tudo. Era como se aquela criança estivesse dizendo: eu vou ficar bem, mãe. A gente vai ficar bem. E isso dava força para ela continuar. Para lutar. Para não desistir. Quando chegou a hora do parto, ela estava apavorada. Porque o hospital a lembrava daquele dia. Aquele dia horrível. Mas o pai dela garantiu que fosse diferente. Ela teve o bebê numa suíte privativa, linda, que parecia mais um quarto de hotel de luxo que um hospital. Com toda a equipe médica dedicada só a ela. E quando o bebê nasceu, cara, foi o momento mais emocionante, mais lindo, mais transformador da vida dela. Ela segurou aquele bebezinho nos braços, olhou para a carinha perfeita dele, e tudo fez sentido. Todo o sofrimento, toda a dor, todo o trauma. Valeu a pena porque aquela criança estava ali, viva, saudável, perfeita. Ela chorou. Chorou muito. Mas não eram lágrimas de tristeza, não. Eram lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. Porque ela tinha conseguido. Ela tinha sobrevivido. Ela tinha superado. E agora ela tinha um motivo ainda maior para continuar lutando. O pai dela estava lá também. Quando ele segurou o netinho nos braços pela primeira vez, aquele homem durão, aquele bilionário poderoso que tinha destruído vidas sem piscar, chorou como uma criança. Porque aquele era o neto dele. O bebê que quase não chegou a nascer. O bebê que foi protegido milagrosamente. E ele fez uma promessa. Uma promessa de que ia proteger aquele menino sempre. Que nada de ruim ia acontecer com ele. Que ele ia ter a melhor vida possível. E ele cumpriu essa promessa. Os meses seguintes foram de adaptação. Ser mãe de primeira viagem já é difícil. Ser mãe de primeira viagem depois de um trauma daqueles é ainda mais difícil. Mas ela tinha ajuda. O pai dela contratou as melhores babás, enfermeiras, tudo o que ela precisasse. Mas ela fazia questão de cuidar do filho sozinha na maior parte do tempo. Porque aquele era o bebê dela. E cuidar dele a ajudava a curar. Cada sorriso dele era uma luz no final do túnel. Cada risada era música para os ouvidos dela. Cada marco de desenvolvimento era uma vitória compartilhada. E devagarzinho, ela foi se reconstruindo. Foi voltando a ser ela mesma. Não exatamente a mesma pessoa que era antes, porque trauma muda a gente, mas uma versão mais forte. Mais resiliente. Mais consciente do próprio valor. Ela fez terapia por anos. E ainda faz até hoje. Porque trauma não é algo que você supera completamente e pronto. É algo que você aprende a conviver. A gerenciar. A não deixar que controle sua vida. E sabe o que mais? Ela decidiu ajudar outras mulheres que passaram por traumas parecidos. Ela criou, junto com outras sobreviventes, uma fundação. Uma organização que oferece apoio psicológico, jurídico e financeiro para mulheres que foram vítimas de violência. A fundação cresceu. Hoje atende centenas de mulheres por mês. Tem psicólogos voluntários, advogados que trabalham pro bono, assistentes sociais. Tudo pago pelo fundo que o pai dela estabeleceu. Porque se algo de bom podia sair daquela tragédia, que fosse isso. E as mulheres que são atendidas lá, cara, as histórias delas são de partir o coração. Mulheres que foram agredidas pelos maridos. Que foram ameaçadas. Que foram abusadas. Que foram traídas e humilhadas. Cada uma com sua dor, seu trauma, sua história. Mas todas elas encontram apoio lá. Encontram outras mulheres que entendem. Que não julgam. Que sabem exatamente o que é passar por aquilo. E isso faz toda a diferença. Saber que você não está sozinha. Que outras pessoas entenderam e superaram. A esposa virou uma espécie de referência para essas mulheres. Uma inspiração. Porque se ela conseguiu superar algo tão horrível, elas também podem. Se ela conseguiu se reerguer, se reconstruir,
ser feliz de novo, elas também conseguem. E ela fala abertamente sobre o trauma dela. Dá palestras. Participa de podcasts. Escreve artigos. Sempre tentando conscientizar as pessoas sobre violência doméstica, sobre sinais de relacionamentos abusivos, sobre a importância de buscar ajuda. Porque ela quer que outras mulheres não passem pelo que ela passou. Ela quer que elas identifiquem os sinais antes que seja tarde demais. Que elas tenham coragem de sair de relacionamentos tóxicos. Que elas saibam que existe suporte, existe ajuda, existe esperança. E quanto ao relacionamento? Bom, ela refez a vida. Levou tempo, é claro. Porque depois de ser traída daquele jeito, confiar em alguém de novo não é fácil. Mas ela encontrou alguém. Um homem de verdade. Que a respeita, que a valoriza, que ama ela e o filho dela como se fossem tudo. Eles se conheceram de forma aleatória. Num café. Ela estava ali com o filho, tomando um chocolate quente. Ele estava em outra mesa, trabalhando no laptop. O filho dela derrubou o copinho de suco, que rolou e bateu no pé dele. Ela ficou super sem graça, pediu desculpa 1000 vezes. Ele sorriu e disse que não tinha problema. E eles começaram a conversar. Só uma conversa casual, sabe? Sobre nada demais. Sobre o clima, sobre o café, sobre a cidade. Mas teve uma conexão. Uma energia boa. E ele pediu o número dela. Ela hesitou. Porque ela tinha medo. Medo de se abrir de novo. Medo de ser machucada de novo. Mas algo nele a fez confiar. Talvez o jeito sincero que ele falava. Talvez o respeito que ele demonstrava. Talvez só o timing certo. Eles começaram a sair. Devagar, sem pressa. Ele não forçava nada. Respeitava o tempo dela. Entendia quando ela tinha dias ruins, quando o trauma voltava à tona. Ele estava ali, paciente, presente, solidário. E o filho dela? O cara tratava ele como se fosse filho dele. Brincava, cuidava, criava vínculo. E isso foi o que selou o negócio pro coração dela. Porque um homem que trata bem seu filho é um homem que merece consideração. Eles namoraram por 2 anos antes de decidirem casar. E dessa vez, foi diferente. Foi um casamento baseado em respeito mútuo, em comunicação honesta, em amor verdadeiro. Nada daquelas bandeiras vermelhas que ela tinha ignorado no primeiro casamento. O casamento foi simples. Intimista. Só família e amigos próximos. Nada de gala luxuosa. Nada de evento enorme. Só pessoas que realmente importavam. E foi perfeito. Foi exatamente o que ela precisava. E eles tiveram mais filhos. 2. Uma menina e outro menino. E hoje ela tem uma família linda, unida, feliz. O tipo de família que ela sempre sonhou em ter. E o marido novo? Ele adotou o primeiro filho dela legalmente. Porque para ele, aquele menino é filho dele. Em todos os sentidos. E o menino chama ele de pai. Porque é o único pai que ele conhece de verdade. O pai biológico. Aquele nunca esteve presente. Nunca ligou para saber como o filho estava. Nunca tentou criar vínculo. Só pagava a pensão, quando conseguia dinheiro, porque era obrigado por lei. Mas o menino não sente falta. Como você pode sentir falta de alguém que nunca esteve lá? Ele tem um pai de verdade agora. Um pai que vai nos jogos de futebol dele. Que ajuda com a lição de casa. Que brinca com ele. Que o ensina a ser um homem de verdade. E o avô? Ah, o avô continua sendo o herói de todos. Os netos são loucos por ele. Ele é aquele vovô que estraga, que dá presentes, que leva para passeios incríveis. Mas que também ensina valores. Que ensina respeito, honestidade, trabalho duro. E a relação dele com a filha ficou ainda mais forte depois de tudo que passaram. Eles têm um vínculo que é inquebrável. Porque eles passaram pelo fogo juntos, literalmente, e saíram do outro lado mais fortes. Ele não se arrepende de nada que fez. De nenhuma ação que tomou. De nenhuma vingança que executou. Porque na cabeça dele, ele só fez o que qualquer pai deveria fazer. Protegeu a filha. Garantiu justiça. E mostrou que ações têm consequências. E a amante? Ainda está presa. Já cumpriu uns 5 anos da sentença dela. Ainda faltam 20. Ela tentou apelar várias vezes. Todas negadas. Ela tentou pedir redução de pena por bom comportamento. Negado. Porque o pai da esposa garantiu que ela cumprisse cada dia da sentença. A vida dela na prisão é complicada. Ela foi atacada algumas vezes por outras detentas. Nada muito grave, mas o suficiente para deixar claro que ela não é bem-vinda. Ela vive isolada na maior parte do tempo. Sem amigos, sem visitas, sem perspectiva de futuro. E ela escreveu uma carta para a esposa.
Uma carta pedindo perdão. Dizendo que se arrepende. Que foi um momento de loucura. Que ela não queria machucar ninguém. Todas as desculpas típicas que você esperaria. A esposa recebeu a carta. Leu. E jogou no lixo. Porque perdão não é sobre aceitar as desculpas de quem te machucou. Perdão é sobre se libertar. E ela já tinha se libertado. Ela não precisava da carta. Não precisava das desculpas. Ela já tinha seguido em frente. E o ex-marido? Última atualização dele é que ele continua trabalhando em empregos ruins, morando em condições ruins, vivendo uma vida completamente diferente da que tinha. E ele ainda deve pensão alimentícia. A dívida só cresce. Chegou num ponto onde ele não tem como pagar. Mesmo que conseguisse um emprego bom, a dívida é tão alta que ia levar décadas para quitar. Ele tentou pedir redução da pensão no tribunal. O argumento dele era que ele não tinha condições de pagar o valor estipulado. Mas o juiz negou. Porque o valor foi baseado no potencial de ganho dele, não na situação atual dele. E a situação atual dele é culpa dele mesmo. Então ele está preso nesse ciclo. Não consegue um emprego bom por causa da reputação destruída. Não consegue pagar a pensão porque não tem emprego bom. A dívida só aumenta. E não tem saída. Algumas pessoas podem achar que o pai da esposa exagerou. Que foi longe demais. Que vingança não é a resposta. E talvez tenham razão do ponto de vista moral e filosófico. Mas olha, do ponto de vista emocional, do ponto de vista de um pai vendo a filha sofrer, difícil julgar. Porque a gente sempre fala, eu não faria isso ou isso é errado. Mas quando você está na situação, quando é seu filho, sua filha, sua família sendo atacada, será que você realmente manteria calma? Será que você realmente deixaria para a justiça comum resolver? E a verdade é que o sistema de justiça nem sempre funciona. Tem criminoso que sai impune. Tem pessoa que causa sofrimento terrível e pega a pena leve. Tem injustiça para todo lado. Então, quando alguém com recursos decide fazer justiça do próprio jeito, será que a gente pode realmente julgar? Eu não estou dizendo que vingança é certa. Não estou incentivando ninguém a fazer o mesmo. Mas estou dizendo que dá para entender. Dá para ter empatia com a situação. Dá para ver por que o pai dela reagiu daquele jeito. E no final das contas, será que os resultados não foram justos? A amante que cometeu um crime horrível está pagando por ele. O marido que foi cúmplice e covarde está sofrendo as consequências. E a esposa, a vítima verdadeira, conseguiu se reerguer e ser feliz. Parece justo para mim. Talvez não seja o tipo de justiça que a gente encontra nos livros de filosofia. Mas é uma justiça prática, real, que trouxe resultados concretos. E essa história nos ensina várias coisas. Primeiro, cuidado com quem você confia. Porque a pessoa mais próxima de você pode ser a que mais te machuca. Segundo, ações sempre têm consequências. Você pode achar que vai se safar, mas no fim, você sempre paga o preço. Terceiro, nunca subestime o amor de um pai pela filha. Ou de uma mãe pelo filho. Porque esse amor é capaz de mover montanhas. De destruir impérios. De fazer coisas que parecem impossíveis. E quando esse pai tem recursos, as possibilidades são infinitas. Quarto, trauma é algo sério. Não é frescura. Não é exagero. É algo que marca você para sempre. Mas é possível curar. É possível superar. Com ajuda, com suporte, com tempo, com determinação. É possível sair do outro lado mais forte. E quinto, nunca mexa com uma mulher grávida. Não importa o contexto. Não importa a justificativa. É um dos atos mais covardes que existem. Porque você está atacando não uma, mas duas vidas. E isso não tem perdão. Não tem desculpa. Agora, deixa eu te fazer algumas perguntas. Você já passou por traição? Já teve alguém que você amava te machucando profundamente? E se sim, como você lidou? Você conseguiu perdoar? Conseguiu superar? E se você é pai ou mãe, até onde você iria para proteger seu filho? Você faria o mesmo que esse bilionário fez? Ou você seguiria um caminho diferente? E se você está num relacionamento agora, você está realmente feliz? Você está sendo valorizado? Respeitado? Ou você está ignorando os sinais vermelhos, esperando que as coisas melhorem magicamente? Porque essa história, mais do que qualquer coisa, mostra a importância de valorizar a gente mesmo. De não aceitar migalhas. De não se contentar com menos do que a gente merece. Porque a vida é curta demais para viver num relacionamento ruim. E se você está sofrendo agora, se você está passando por algo parecido, eu quero que você saiba que dá para superar. Vai doer. Vai ser difícil. Vai ter dias que você vai querer desistir. Mas você é mais forte do que imagina.
Você vai conseguir. E não tenha vergonha de pedir ajuda. De procurar terapia. De conversar com amigos, com família. De buscar suporte. Porque ninguém supera trauma sozinho. A gente precisa de pessoas ao nosso redor. A gente precisa de apoio. E para você que está assistindo isso, que chegou até aqui comigo nessa história longa, muito obrigado. Obrigado por ter ficado. Obrigado por ter se importado. Obrigado por ter dedicado seu tempo para ouvir essa história. Eu espero que você tenha tirado algo valioso disso. Alguma lição. Alguma reflexão. Ou pelo menos, espero que você tenha se emocionado. Porque essa história é real. Aconteceu. E ela merece ser contada. E agora eu quero saber de você. O que você achou dessa história? Você acha que o pai exagerou? Ou você acha que foi exatamente o que precisava ser feito? Você faria o mesmo no lugar dele? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ler todos. E se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, compartilhe esse vídeo com a pessoa. Porque ela precisa saber que não está sozinha. Que outras pessoas passaram por isso e superaram. Que existe esperança no fim do túnel. E se você gostou desse conteúdo, se você chegou até aqui e sentiu que valeu a pena, deixa aquele like para me ajudar. Porque isso faz toda a diferença. Ajuda outras pessoas a encontrarem esse vídeo também. Ajuda a mensagem a se espalhar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. E ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Porque eu vou continuar trazendo histórias assim. Histórias reais. Histórias que emocionam. Histórias que fazem você pensar, refletir, sentir. E antes de terminar, uma última reflexão. A vida é imprevisível, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A gente pode estar vivendo o melhor momento da nossa vida, e de repente tudo desmorona. Ou a gente pode estar no fundo do poço, achando que não tem mais jeito, e de repente tudo melhora. Então aproveite os bons momentos. Valorize as pessoas que te amam. Seja grato pelo que você tem. E quando os momentos ruins chegarem, porque eles vão chegar, é parte da vida. Lembre-se que isso também vai passar. Que você vai superar. Que você é mais forte do que imagina. E nunca, nunca perca a esperança. Porque enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto você está respirando, tem chance de recomeçar. De se reerguer. De ser feliz de novo. Essa esposa aqui da história, ela é prova disso. Ela passou pelo pior pesadelo possível. Foi traída, atacada, queimada. Poderia ter desistido. Poderia ter se deixado consumir pela amargura e pelo ódio. Mas ela escolheu diferente. Ela escolheu lutar. Ela escolheu se reconstruir. Ela escolheu ser feliz. E hoje ela tem uma vida linda. Uma família incrível. Um propósito maior. Ela transformou a dor dela em algo positivo. Em algo que ajuda outras pessoas. E isso é inspirador demais. Então seja qual for a sua situação agora, seja lá o que você esteja passando, saiba que você também pode fazer isso. Você também pode transformar sua dor em propósito. Seu trauma em aprendizado. Sua tristeza em motivação para ajudar outros. E com isso, eu encerro. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido até o final. Você é incrível. E eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá, se cuida, fica bem, e lembra sempre, você é mais forte do que imagina. Você é mais resiliente do que pensa. E você merece ser feliz. Um abraço gigante em cada um de vocês. E até a próxima. Sabe aquele momento em que você percebe que a vida de alguém acabou de virar de cabeça para baixo? Pois é, foi exatamente o que aconteceu naquela noite no restaurante mais badalado da costa. E olha, eu te garanto, você não vai acreditar em quem era o chefe da cozinha. O barulho ecoou pelo salão inteiro. Não era o som de um prato quebrando, não era uma cadeira caindo. Era algo muito pior. Era o som de uma mão encontrando o rosto de uma mulher grávida de 7 meses, na frente de 50 testemunhas chocadas. Vivian ficou paralisada na cadeira, sua mão subindo automaticamente para tocar a bochecha que ardia. Os óculos voaram e caíram no chão de mármore com um barulho seco. Ela olhou para o marido do outro lado da mesa coberta com toalha branca impecável. Charles nem piscou. O rosto dele continuava frio, calculista, como se acabasse de fazer algo completamente normal. Agora, presta atenção nisso. Esse não era um restaurante qualquer, viu? Era o tipo de lugar onde você precisa fazer reserva com 3 meses de antecedência. Paredes de vidro do chão ao teto mostrando o Oceano Pacífico batendo nas pedras lá embaixo. Jazz suave tocando nos alto-falantes escondidos. O clima perfeito para comemorar um aniversário de casamento. Certo? Errado. Completamente errado.
Charles limpou a boca com o guardanapo como se nada tivesse acontecido. Imagina a cena. Um cara de 38 anos, terno italiano que custa mais que um carro popular, cabelo perfeitamente penteado, e aquele jeito de quem nunca enfrentou uma consequência real na vida. Sabe esse tipo? Família rica de berço, universidade de elite, escritório com vista pro porto. O pacote completo do playboy metido. Pega os óculos, Vivian, ele disse com aquele tom que usa com os funcionários dele. E para de fazer essa cara patética. Todo mundo tá olhando. E todo mundo estava olhando mesmo, gente. O restaurante inteiro tinha ficado em silêncio. Apenas o jazz continuava tocando, totalmente deslocado da tensão que tomava conta do ambiente. 50 pessoas, todas de boca aberta, tentando processar o que tinham acabado de presenciar. Vivian se inclinou para frente, tentando pegar os óculos do chão. Mas com 7 meses de barriga, não é nada fácil, né? O bebê chutou com força, como se sentisse o estresse da mãe. Ela já tinha sentido isso antes. A criança parecia saber quando algo estava errado, mesmo ainda dentro da barriga. Feliz aniversário para nós, Charles murmurou, ajeitando a gravata de seda e pegando a taça de vinho como se os últimos 5 minutos não tivessem acontecido. Ele cortou o pato assado no prato dele com a mesma indiferença de quem está cortando um pedaço de pão. Olha só, a noite tinha começado como todas as outras. Durante 3 anos de casamento, o padrão era sempre o mesmo. Charles escolhia o restaurante sem perguntar a opinião dela, pedia comida pelos dois, e passava a refeição inteira listando todas as falhas dela como esposa e futura mãe. O ganho de peso durante a gravidez enojava ele. A incapacidade dela de acompanhar os compromissos sociais dele envergonhava ele. Mas quando Vivian sugeriu que talvez precisasse tirar licença maternidade mais cedo que o planejado, aí o cara surtou de vez. A médica disse que os níveis de estresse podem afetar o bebê. Ela tinha sussurrado, tentando fazer ele entender. Minha pressão tá alta, e ela tá preocupada com parto prematuro se eu não desacelerar. Charles tinha apertado o pulso dela por baixo da mesa, os dedos dele pressionando até ela soltar um gemido de dor. Você vai trabalhar até esse bebê nascer, e vai fazer isso sorrindo. Entendeu? Não vou deixar minha esposa parecer fraca na frente dos meus colegas e clientes. Foi aí que Vivian cometeu o erro dela. Ou melhor, foi aí que ela encontrou uma fagulha da pessoa que costumava ser, enterrada bem fundo sob camadas de medo. Em vez de concordar e pedir desculpas como tinha sido treinada a fazer, ela falou: Eu não sou sua funcionária, Charles. Eu sou sua esposa, e tô carregando seu filho. Eu mereço um pouco de consideração e respeito. As palavras ficaram suspensas no ar por exatamente 3 segundos antes da mão dele encontrar o rosto dela. E é aí que a história fica realmente interessante, pessoal. Porque enquanto Vivian finalmente conseguia pegar os óculos com a ajuda de um garçom preocupado, ela percebeu os celulares apontados na direção deles. Na era em que tudo é gravado e compartilhado instantaneamente, Charles tinha acabado de destruir qualquer chance de manter a imagem pública cuidadosamente construída. Mas sabe o que é pior? Quando Vivian olhou nos olhos dele, percebeu que ele não se importava. A máscara tinha caído completamente. Senhoras e senhores, Charles anunciou para o salão inteiro, a voz carregando aquela autoridade de quem está acostumado a controlar narrativas. Peço desculpas pela perturbação. Minha esposa está tendo algumas dificuldades com os hormônios da gravidez. Tenho certeza que todos vocês entendem. O som coletivo de pessoas prendendo a respiração foi audível mesmo num salão cheio de gente rica e poderosa. Charles tinha cruzado uma linha que não podia ser descruzada. Várias mulheres se afastaram das mesas, mãos se movendo protetoramente para as próprias barrigas ou buscando os companheiros. Vivian sentiu a vergonha familiar lavando sobre ela. A voz na cabeça dela, aquela que Charles tinha cuidadosamente cultivado, dizia que de alguma forma isso era culpa dela. Ela não devia ter respondido. Não devia ter envergonhado ele em público. Mas o bebê chutou de novo, mais forte dessa vez. E algo mais profundo que o medo se mexeu no peito dela. Essa pessoinha crescendo dentro dela não merecia entrar num mundo onde violência era explicada como dificuldades hormonais. Essa criança merecia coisa melhor. Charles, ela disse baixinho, mas com uma voz mais forte do que se sentia, acho que a gente devia ir para casa. Nós vamos embora quando eu decidir que vamos, ele respondeu, cortando o pato perfeitamente preparado como se os últimos 5 minutos não tivessem acontecido. E você vai terminar sua refeição e agir como a esposa grata que deveria ser. Foi nesse momento que Vivian notou ele se aproximando da mesa deles. Clayton Mitchell Grace se movia pelo salão com a determinação de alguém que tinha passado anos navegando zonas de guerra e território hostil.
Com 32 anos, o irmão mais velho dela ainda carregava a postura de Navy SEAL que tinha sido antes de trocar a carreira militar por avental de chefe e o sonho de abrir o próprio restaurante. O cabelo escuro dele era mais curto que o regulamento militar, mas mais comprido que usava no exterior. Os olhos verdes tinham aquele tipo de intensidade focada que fazia pessoas espertas se afastarem e pessoas estúpidas tremerem. Clay tinha construído o Coastal Kitchen do zero, transformando um restaurante de frutos do mar decadente no estabelecimento mais prestigioso da Costa Central. Através de pura força de vontade e genialidade culinária. Ele tratava a equipe como família, os clientes como convidados honorados, e a irmã como a coisa mais preciosa do mundo dele. Essa noite, ele parecia preparado para a guerra. Vivian, Clay disse suavemente ao chegar na mesa, a voz carregando aquela calma controlada que qualquer veterano reconheceria como sinal de alerta. Os olhos dele se moveram rapidamente sobre a bochecha avermelhada dela, as mãos trêmulas, a postura defensiva, catalogando evidências com a eficiência de alguém treinado para avaliar ameaças. Clayton, que maravilha te ver, Charles respondeu suavemente, limpando a boca com o guardanapo. Parabéns por mais uma refeição excelente, embora eu tenha que dizer que o serviço deixou um pouco a desejar esta noite. O olhar de Clay nunca deixou o rosto da irmã. Vivian, você tá bem? A pergunta simples, feita com tanta preocupação genuína, quase quebrou a determinação dela de manter tudo junto. Clay sempre tinha sido protetor dela. Mesmo quando eram crianças, ele tinha ensinado ela a andar de bicicleta, espantado valentões, e segurado ela quando o pai deles morreu cedo demais. Ele tinha levado ela até o altar no casamento porque ninguém mais poderia ter preenchido esse papel. Embora ela agora se perguntasse se ele tinha visto sinais de alerta mesmo naquela época. Ela tá bem, Charles respondeu por ela, o tom afiado com autoridade de posse. E eu agradeceria se você voltasse para sua cozinha para a gente poder terminar nosso jantar de aniversário em paz. Algo mudou na expressão de Clay. Um apertar quase imperceptível ao redor dos olhos que Vivian tinha visto apenas uma vez antes, durante o funeral do pai, quando o enlutado bêbado fez comentários inapropriados sobre o luto da mãe deles. Era o olhar de um homem cuja paciência tinha alcançado seu limite absoluto. Senhor, Clay disse, e aquela única palavra continha volumes de violência contida, eu não estava falando com você. A tensão na mesa crepitou como eletricidade antes de uma tempestade. Charles colocou o garfo com precisão deliberada. O pequeno tinido contra o prato de alguma forma mais ominoso do que se ele tivesse jogado atravessado no salão. Ao redor deles, o restaurante tinha ficado tão quieto que o som das ondas batendo nas pedras lá embaixo parecia normalmente alto. Com licença, Charles perguntou, a voz carregando a vantagem perigosa de um homem não acostumado a ser desafiado. Você acabou de me dizer o que eu posso ou não posso dizer sobre minha própria esposa. As mãos de Clay permaneceram firmes ao lado do corpo, mas Vivian podia ver a mudança sutil na postura dele. O peso dele balanceando nas pontas dos pés como se estivesse se preparando para se mover. Ela conhecia essa postura da infância, das inúmeras vezes que ele tinha se posicionado entre ela e o que quer que ameaçasse machucá-la. Eu fiz uma pergunta para minha irmã, Clay respondeu uniformemente. E gostaria de ouvir a resposta dela. Sua irmã, Charles riu, mas não havia humor no som. Deixa eu te explicar uma coisa, chefinho. Quando uma mulher se casa, ela se torna parte da família do marido. A lealdade dela, a obediência dela, a própria identidade dela pertence a ele. Vivian é minha esposa, o que significa que ela responde para mim, não para algum cozinheiro glorificado que acha que usar avental de chefe faz dele importante. O insulto ficou suspenso no ar como fumaça de uma arma disparada. Vivian observou o rosto do irmão, vendo o músculo na mandíbula dele se contrair uma vez, duas vezes, antes de ficar perfeitamente imóvel. Ela tinha visto Clay bravo antes, tinha assistido ele perder a paciência quando adolescente e jovem adulto. Mas isso era diferente. Essa era a fúria fria e calculada de alguém que tinha aprendido a canalizar raiva em precisão mortal. E olha, o que aconteceu depois disso? Bom, isso você precisa ouvir para acreditar. Porque quando Charles cometeu o erro de colocar as mãos no peito de Clay e tentar empurrá-lo, cara, ele tinha acabado de acionar algo que não tinha como voltar atrás. Clay nem se moveu. Charles poderia muito bem estar empurrando uma montanha pelo efeito que o empurrão teve. Mas algo na atmosfera do restaurante mudou. Como aquele momento antes do raio cair, quando cada fio de cabelo no seu corpo fica em pé e o próprio ar parece prender a respiração. Clay olhou para baixo, para as mãos pressionadas contra o peito dele. Depois lentamente, deliberadamente, olhou de volta para o rosto de Charles. Quando ele falou,
A voz mal passava de um sussurro, mas carregou até cada canto do salão com clareza perfeita. Senhor, você acabou de cometer o maior erro da sua vida. E aí, minha gente, aí é que as coisas ficaram realmente sérias. Porque o que Charles não sabia, o que aquele CEO metido à besta simplesmente não tinha considerado, era que o chefe do restaurante não era só o irmão protetor da esposa dele. Era um Navy SEAL decorado com 8 anos de treinamento em operações especiais. E ele tinha acabado de virar um interruptor. Deixa eu te contar o que rolou depois disso. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, o restaurante inteiro prendeu a respiração. 50 testemunhas assistiram enquanto Clay olhava para as mãos de Charles pressionadas contra o peito dele, depois lentamente, olhava de volta para o rosto do cara. O silêncio era tão completo que o som da respiração ofegante de Vivian ecoou pelas paredes. Charles, talvez finalmente percebendo que tinha cruzado uma linha sem volta, tentou dar um passo para trás. Mas a mão de Clay se moveu com precisão líquida, fechando ao redor do pulso de Charles e segurando ele no lugar com um tipo de força controlada que falava de anos de treinamento. Tire as mãos, Clay disse baixinho, a voz carregando a autoridade inconfundível de alguém acostumado a dar ordens em situações de vida ou morte. Agora, aquela única palavra atingiu Charles como um golpe físico. Qualquer bravata que ele tinha evocado ao empurrar Clay evaporou quando ele se viu incapaz de se libertar da pegada de ferro segurando o pulso dele. Pela primeira vez na vida privilegiada dele, Charles Edward Fitzroy III estava sendo fisicamente dominado por alguém que não seria intimidado pelo nome dele ou pela influência da família. Me solta, Charles exigiu, mas a voz dele rachou ligeiramente, traindo o medo que ele tentava esconder. Isso é agressão. Vou te prender. Você colocou as mãos em mim primeiro, Clay respondeu objetivamente, ainda segurando o pulso de Charles com força sem esforço na frente de 50 testemunhas com telefones. Depois de bater na minha irmã grávida no meu restaurante. Eu diria que minha resposta foi notavelmente contida até agora. Foi quando Travis Barnes emergiu da cozinha, se movendo com a mesma eficiência determinada que Clay. Com 29 anos, Travis tinha servido 3 turnos no Afeganistão antes de se juntar a Clay na vida civil, primeiro como subchefe e agora como sócio comercial dele. Ele captou a cena num único olhar, posicionando-se estrategicamente perto da entrada da cozinha, pronto para controlar acesso e dar apoio se necessário. Tudo certo aqui? O chefe Travis perguntou, usando o tom que indicava que ele já sabia que nada estava certo e estava preparado para agir de acordo. Só tendo uma conversa com o Sr. Fitzroy sobre etiqueta em restaurante, Clay respondeu sem tirar os olhos de Charles. Ele parece estar tendo alguma dificuldade em entender os conceitos básicos de respeito e comportamento apropriado. Maureen Kelly, a gerente do restaurante, tinha assistido o confronto se desenrolar da posição dela perto do balcão da recepcionista. Com 45 anos, ela tinha visto todo tipo de cliente difícil imaginável, mas nada tinha preparado ela para o nível de violência aberta e intimidação. Ela já tinha ligado para a polícia, as mãos tremendo enquanto fornecia detalhes para a atendente. Sr. Grace, ela chamou, a voz firme apesar do nervosismo dela. As autoridades estão a caminho. O rosto de Charles ficou pálido quando as implicações o atingiram. Polícia significava relatórios. Relatórios significavam registros. E registros significavam que a imagem pública cuidadosamente mantida dele seria destruída sem possibilidade de reparo. Os advogados da família dele eram bons, mas não podiam desfazer evidência em vídeo dele batendo numa mulher grávida na frente de dúzias de testemunhas. Isso é ridículo. Ele blefou, finalmente conseguindo puxar o pulso livre da pegada de Clay. Eu estava me defendendo desse maníaco. Ele me ameaçou. Ele me agrediu. Na verdade, disse uma voz clara de uma mesa próxima, eu gravei o incidente inteiro. Quer que eu reproduza? A pessoa que falou era uma senhora idosa jantando sozinha, o cabelo prateado perfeitamente penteado e os olhos afiados com inteligência. Ela levantou o telefone com a confiança de alguém que tinha testemunhado injustiça e se recusava a deixar passar sem desafio. Como eu também, acrescentou outro cliente, um jovem que parecia ser jornalista ou blogueiro. Postei ao vivo nas minhas contas de redes sociais. 60 mil seguidores até agora, crescendo a cada minuto. A cor drenou completamente do rosto de Charles quando ele percebeu a extensão da exposição dele. Na era de vídeos virais e comunicação global instantânea, o momento de raiva descontrolada dele tinha acabado de ser transmitido para o mundo. Não haveria como encobrir isso, não haveria como usar conexões familiares para fazer desaparecer. Vocês não entendem, ele disse, olhando desesperadamente ao redor do salão como se procurasse aliados que nunca viriam. Ela é minha esposa. Isso é um assunto familiar privado.
Vocês não têm direito de interferir. Eu entendo perfeitamente, Clay respondeu, a voz carregando o tom paciente de alguém explicando algo para uma criança. Você bateu na minha irmã grávida no meu restaurante. Você ameaçou ela, chamou ela de propriedade sua, e então colocou as mãos em mim quando eu intervim. Não há nada de privado sobre agressão pública, e não há nada de familiar sobre abuso. Ele se aproximou, e Charles instintivamente recuou, batendo na cadeira virada atrás dele. Aqui está o que você claramente não entende. Eu passei 8 anos nos Navy SEALs. Fui treinado para neutralizar ameaças com máxima eficiência e mínimo dano colateral. Neste momento, na frente de todas essas testemunhas, você representa um perigo claro e presente para minha irmã e o filho não nascido dela. A voz de Clay nunca subiu acima do nível de conversa, mas algo no tom dele fez todo mundo no restaurante entender que estavam testemunhando um predador decidindo se atacaria. A única razão de você ainda estar consciente é porque eu escolho deixar você ficar assim. A única razão de você não estar no chão com vários ossos quebrados é porque eu respeito minha irmã demais para traumatizar ela ainda mais com violência desnecessária. Charles abriu a boca para falar, mas Clay levantou um único dedo que o parou tão efetivamente quanto um grito. Mas entenda isso muito claramente, Clay continuou. Minha contenção tem limites. Se você alguma vez, e quero dizer alguma vez, encostar a mão na minha irmã de novo, se você ameaçar ela, intimidar ela, ou causar a ela um momento de medo ou dor, eu vou esquecer das consequências legais e regras civis de engajamento. Vou te caçar e ensinar exatamente o que 8 anos de treinamento em operações especiais podem realizar quando aplicados com motivação pessoal. A ameaça foi entregue com tal certeza calma que vários clientes na verdade se afastaram das mesas, instintivamente criando distância da violência controlada irradiando da forma imóvel de Clay. Charles tentou falar de novo, mas descobriu a boca seca e a voz sumida. Você me entendeu? Clay perguntou. Charles assentiu sem palavras, a bravata anterior completamente evaporada. Bom. Agora você vai pedir desculpas para minha irmã, e então vai sair deste restaurante. Câmeras de segurança e testemunhas gravaram tudo o que aconteceu aqui esta noite. Se eu fosse você, entraria em contato com um advogado muito bom e se prepararia para as consequências legais das suas ações. Vivian tinha ficado congelada durante todo o confronto, as mãos pressionadas protetoramente sobre a barriga grávida enquanto assistia o irmão se transformar em alguém que ela mal reconhecia. Ela sabia que Clay era perigoso, tinha entendido intelectualmente que o treinamento militar dele o tornava capaz de violência que a maioria das pessoas não conseguia imaginar. Mas vê-lo em ação, assistir ele dominar uma situação através de pura força de vontade e intimidação controlada, era ao mesmo tempo aterrorizante e profundamente tranquilizador. Charles, ela disse baixinho, a voz mais forte do que tinha sido a noite toda, acho que você deve ir embora. Ele se virou para olhar para ela, o rosto uma máscara de confusão e raiva. Você tá do lado dele contra seu próprio marido. Eu tô do lado de alguém que nunca me bateu, Vivian respondeu, e a declaração simples carregou mais peso que qualquer acusação. Tô do lado de alguém que me protege em vez de me machucar. O som de sirenes podia ser ouvido se aproximando à distância, ficando mais alto a cada segundo que passava. Charles olhou ao redor do restaurante uma última vez, vendo apenas rostos hostis e dispositivos de gravação documentando sua humilhação completa. Isso não acabou, ele disse, a voz tremendo com fúria impotente. Vocês não têm ideia do que começaram aqui. Não têm ideia do que eu sou capaz. Clay sorriu então, e não foi uma expressão agradável. Na verdade, eu tenho uma ideia muito boa do que você é capaz. Te vi em ação esta noite. Você é capaz de bater numa mulher grávida e soltar essa boca quando acha que tá seguro. O que eu tô curioso para saber é se você entende do que eu sou capaz. Charles não tinha resposta para isso. Enquanto as sirenes policiais ficavam mais altas e a realidade da situação dele começava a afundar, ele se virou e caminhou rapidamente em direção à saída do restaurante, deixando para trás a esposa, a reputação e qualquer pretensão de que ele era algo além de um covarde que atacava aqueles mais fracos que ele. Mas quando ele alcançou a porta, virou de volta uma última vez, os olhos encontrando Vivian através do salão lotado. Isso não acabou, ele repetiu, e dessa vez a ameaça era inconfundível. Nem de longe. E sabe de uma coisa, pessoal? Ele estava certo. Porque o que aconteceu naquela noite no restaurante foi só o começo de uma guerra que envolveria advogados poderosos, segredos de família, e um Navy SEAL determinado a proteger a irmã a qualquer custo. Mas eu vou te contar mais sobre isso daqui a pouco. Primeiro, você precisa saber o que aconteceu quando Vivian chegou no hospital e descobriu que o estresse tinha colocado o bebê em perigo real.
O detetive Vernon Walsh chegou no Coastal Kitchen com a eficiência praticada de alguém que tinha trabalhado casos de violência doméstica pela maior parte de 2 décadas. Com 52 anos, ele se carregava com o porte de um veterano que tinha visto a humanidade no seu pior e ainda escolhia lutar pelo seu melhor. O cabelo grisalho era cortado curto, e os olhos castanhos seguravam o tipo de sabedoria cansada que vinha de noites demais como essa. A presença dele imediatamente comandou o respeito de todo mundo no restaurante. Walsh tinha sido marine antes de entrar para a força policial, o que significava que ele entendia exatamente o que estava olhando quando viu Clay em pé protetoramente perto da mesa da irmã. O porte militar era inconfundível, especialmente numa situação de crise, e o detetive conseguia ler a violência controlada na postura de Clay como um mapa. Senhoras e senhores, Walsh anunciou para o restaurante, a voz carregando a autoridade de alguém acostumado a tomar controle de situações caóticas. Sou o detetive Walsh do departamento do xerife do condado. Entendo que houve um incidente aqui esta noite envolvendo violência doméstica. Vou precisar que todos permaneçam calmos enquanto reúno informações. Maureen se aproximou dele imediatamente, as mãos ainda tremendo ligeiramente da adrenalina dos eventos da noite. Detetive, sou a gerente aqui. Liguei pro 190 depois de testemunhar o Sr. Fitzmorris bater na esposa grávida dele. O incidente inteiro foi capturado nas nossas câmeras de segurança, e vários clientes gravaram nos telefones deles. Obrigado, senhora. Vou precisar de cópias de todas as filmagens disponíveis. Os olhos de Walsh se moveram para Vivian, que ainda estava sentada na mesa, uma mão pressionada na bochecha avermelhada e a outra cobrindo protetoramente a barriga grávida. Senhora Fitzmorris, presumo? Vou precisar falar com a senhora sobre o que aconteceu aqui esta noite. Vivian olhou para cima com olhos que seguravam uma mistura de medo, vergonha e algo que poderia ter sido esperança. Não foi tão ruim assim, ela disse automaticamente, as palavras saindo antes que pudesse pará-las. Quer dizer, ele estava chateado com alguma coisa, e eu provavelmente não devia ter respondido, e talvez eu tenha entendido errado. Senhora, Walsh interrompeu gentilmente, a voz carregando a paciência de alguém que tinha ouvido essas palavras exatas inúmeras vezes antes. A senhora tem uma marca de mão no rosto, e 50 pessoas testemunharam seu marido te bater. Não há mal-entendido aqui. Clay deu um passo à frente, os instintos protetores dele acionados pela tentativa da irmã de minimizar o que tinha acontecido. Detetive, meu nome é Clayton Grace. Esse é meu restaurante, e Vivian é minha irmã. O que testemunhamos esta noite não foi um mal-entendido ou uma disputa doméstica. Foi agressão clara e direta por um homem com histórico documentado de intimidação e controle. Walsh voltou a atenção para Clay, avaliando o porte militar, a raiva controlada e a expertise óbvia em lidar com situações perigosas. Senhor Grace, aprecio sua preocupação com sua irmã, mas preciso ouvir o relato dos eventos dela diretamente. No entanto, gostaria de falar com o senhor separadamente sobre o que observou e como respondeu. Foi quando Dorothy Grace chegou, explodindo pela porta da frente do restaurante com a determinação focada de uma mãe cuja filha estava em perigo. Com 58 anos, Dorothy retinha a eficiência breve da carreira de enfermagem e a proteção feroz que vinha de criar 2 crianças praticamente sozinha depois da morte precoce do marido. Onde ela tá? Dorothy exigiu, os olhos escaneando o restaurante até encontrar Vivian ainda sentada na mesa. Ah, querida, o que ele fez com você? A aparição da mãe pareceu quebrar algo solto na compostura cuidadosamente mantida de Vivian. Pela primeira vez desde o tapa, lágrimas começaram a fluir livremente enquanto ela se levantava e se movia pro abraço de Dorothy, a forma grávida dela desajeitada mas desesperada pelo conforto e segurança que a mãe representava. Me desculpa, Vivian sussurrou contra o ombro da mãe. Desculpa por tudo isso. Eu devia ter sido mais cuidadosa, não devia ter falado nada, não devia ter deixado ele nervoso. Para. Dorothy disse firmemente, puxando para trás para olhar nos olhos da filha. Isso não é culpa sua. Tá me ouvindo? Nada que você disse ou fez justifica o que aconteceu aqui esta noite. Walsh observou a reunião familiar com o olho clínico de alguém treinado para observar comportamento humano sob estresse. Ele tinha visto esse padrão muitas vezes antes. A tentativa inicial da vítima de minimizar o abuso, a resposta protetora da família e as dinâmicas complexas que tornavam casos de violência doméstica tão desafiadores de processar com sucesso. Senhora Grace, ele disse, dirigindo-se a Dorothy, presumo que alguém te ligou sobre o incidente. Maureen me ligou, Dorothy respondeu, nunca tirando os olhos do rosto da filha. Sou enfermeira aposentada, detetive. Sei o que estresse e trauma podem fazer com uma mulher grávida. Precisamos levá-la para o hospital para avaliação.
Como se invocada pelas palavras dela, Vivian de repente ofegou e se dobrou, as mãos agarrando o abdômen enquanto uma dor aguda atravessava o meio dela. O bebê, que tinha estado se movendo inquieto a noite toda, de repente ficou completamente imóvel. Tem algo errado, Vivian disse, a voz apertada com dor e medo. O bebê? Tem algo errado com o bebê. Clay estava ao lado dela instantaneamente, o braço dele sustentando o peso dela enquanto ela lutava para ficar em pé. Precisamos levá-la para o hospital agora, ele disse, a voz carregando a urgência de alguém que entendia que cada segundo podia importar. Vou chamar uma ambulância, Walsh disse, já alcançando o rádio dele. Mas Dorothy balançou a cabeça. Meu carro tá bem na frente, e o hospital fica apenas 5 minutos daqui. Uma ambulância vai demorar mais para chegar aqui do que vai levar para a gente chegar lá. Ela olhou para Clay com a expressão de alguém tomando uma decisão de campo de batalha. Você consegue carregar ela? Claro, Clay disse, já se movendo, pegando Vivian nos braços com a força fácil de alguém que tinha carregado camaradas feridos para segurança. Travis, cuida das coisas aqui. Maureen, manda cópias de tudo pro detetive Walsh. Enquanto eles se dirigiam para a porta, Walsh gritou atrás deles. Senhora Whitmore, ainda precisamos discutir o que aconteceu aqui esta noite. Essa investigação não vai sumir só porque a senhora está tendo uma emergência médica. Vivian olhou de volta para ele por cima do ombro de Clay, o rosto pálido e tenso com dor. Eu entendo, detetive. Mas agora eu preciso ter certeza que meu bebê está bem. Eles estavam quase na saída quando Charles reapareceu, flanqueado por uma mulher de terno caro que só podia ser a advogada dele. Eleanor Blake Whitmore compartilhava as características aristocráticas do irmão, mas se carregava com a competência afiada de alguém que limpava as bagunças de outras pessoas para ganhar a vida. Onde você pensa que está indo com a esposa do meu cliente? Eleanor exigiu, entrando no caminho deles com a confiança de alguém acostumado a conseguir o que quer através de intimidação legal. Clay não diminuiu a velocidade nem reconheceu a presença dela de forma alguma. Simplesmente ajustou a pegada em Vivian e continuou se movendo em direção à porta com o momentum implacável de uma força da natureza. Sai do meu caminho, ele disse baixinho, e algo no tom dele fez Eleanor instintivamente dar um passo pro lado. Apesar do treinamento legal e bravata profissional, Charles, encorajado pela presença da irmã e a proteção de representação legal, tentou uma última jogada de poder. Vivian, você vai vir para casa comigo agora mesmo. Podemos lidar com essa situação médica em particular com o nosso próprio médico sem envolver as autoridades ou piorar esse circo mais do que você já piorou. Vivian levantou a cabeça do ombro de Clay e olhou diretamente para o marido pela primeira vez desde que ele tinha batido nela. Quando ela falou, a voz estava fraca de dor, mas absolutamente clara na determinação. Eu não vou a lugar nenhum com você, Charles. Vou pro hospital para ter certeza que nosso bebê tá seguro, e depois vou decidir o que acontece em seguida. Mas nunca vou me colocar ou essa criança numa posição onde você pode nos machucar de novo. As palavras atingiram Charles como um golpe físico. Pela primeira vez desde que o incidente começou, ele pareceu entender que as ações dele podiam ter consequências além de problemas legais e constrangimento público. Ele podia realmente perder o controle da esposa, do filho e da vida cuidadosamente construída que dependia da habilidade dele de dominar e intimidar. Você não pode me deixar, ele disse. E pela primeira vez na noite toda, ele soava genuinamente desesperado em vez de bravo. Vivian, a gente pode resolver isso. Eu tava sob estresse, bebi demais, perdi a paciência. Não vai acontecer de novo. Mas Clay já estava empurrando pelas portas do restaurante, carregando a irmã em direção ao carro de Dorothy e para longe do homem que tinha passado 3 anos sistematicamente destruindo o senso de valor próprio e segurança dela. Enquanto alcançavam o estacionamento, Vivian foi atingida por outra onda de dor, essa forte o suficiente para fazê-la gritar. O bebê, que tinha estado se movendo constantemente durante a gravidez toda, permanecia ominosamente imóvel. Dirige rápido, mãe, Clay disse enquanto colocava Vivian gentilmente no banco de trás e subia ao lado dela. Acho que pode estar acabando o tempo. Atrás deles, Charles ficou na porta do restaurante, assistindo o carro desaparecer na noite e percebendo que o mundo dele como conhecia estava terminando. Amanhã, os vídeos estariam em todo lugar. A família dele exigiria explicações que ele não podia fornecer. Os sócios de negócios dele se distanciariam do escândalo. E em algum lugar no caos de consequências e recriminações, ele tinha perdido o único poder real que já possuiu, o medo da esposa dele.
A sala de emergência do Coastal Regional Medical Center zumbia com o caos controlado de um sábado à noite, mas a doutora Sarah Shen deu uma olhada no rosto pálido de Vivian e nos níveis elevados de estresse e imediatamente a moveu para a frente da fila de triagem. Com 34 anos, a doutora Shen tinha feito centenas de partos e lidado com inúmeras emergências de gravidez, mas algo sobre esse caso acionou todos os instintos protetores dela. Senhora Whitmore, sou a doutora Shen. Entendo que a senhora passou por algum trauma esta noite e está preocupada com seu bebê. Ela falou com a eficiência calma de alguém treinado para projetar confiança mesmo em situações de crise. Vivian assentiu, fazendo careta quando outra onda de dor cólica atravessou o abdômen dela. O bebê estava se movendo constantemente durante o incidente, mas agora não consigo sentir nada. E essas dores começaram logo depois. Ela não conseguia se forçar a dizer as palavras depois que meu marido me bateu na frente de uma estranha. Depois do incidente de violência doméstica, a doutora Shen terminou objetivamente, fazendo anotações no tablet dela. Senhora Whitmore, quero que entenda que complicações de gravidez induzidas por estresse são muito reais e muito sérias. O que aconteceu com a senhora esta noite não foi apenas criminoso, foi potencialmente fatal para a senhora e seu filho. Clay estava encostado na parede da sala de exame, os braços cruzados e a expressão sombria. Ele tinha ficado em silêncio durante o processo de admissão, mas a doutora Shen podia ver a fúria controlada irradiando da forma imóvel dele. Ela tinha tratado famílias militares suficientes para reconhecer os sinais de alguém treinado para violência trabalhando muito duro para manter controle. Senhor Grace, ela disse, virando para se dirigir a ele diretamente, irmão da paciente. Sim, senhora. Clay Grace. Sou dono do restaurante onde o incidente ocorreu. A voz dele era firme, mas a doutora Shen podia ouvir a tensão subjacente. Doutora, o bebê vai ficar bem. Vamos fazer tudo o que pudermos para descobrir. Primeiro, preciso conectar a senhora Whitmore a um monitor fetal para avaliar a frequência cardíaca do bebê e padrões de movimento. Depois vamos fazer um ultrassom para verificar quaisquer sinais de descolamento de placenta ou outras complicações relacionadas a trauma. Dorothy tinha segurado a mão de Vivian durante todo o exame, o treinamento de enfermagem dela ajudando-a a interpretar a terminologia e procedimentos médicos. Doutora, a pressão arterial da minha filha tem estado elevada durante toda essa gravidez. A obstetra dela tem monitorado, mas dado o estresse dos eventos desta noite, estou preocupada com pré-eclâmpsia ou trabalho de parto prematuro. A doutora Shen assentiu com aprovação. A senhora está absolutamente certa em se preocupar. Violência doméstica é uma das principais causas de complicações de gravidez, e os hormônios de estresse liberados durante eventos traumáticos podem desencadear uma cascata de problemas tanto para a mãe quanto para o bebê. Como para enfatizar o ponto dela, Vivian de repente agarrou a grade da mesa de exame e se dobrou quando outra contração atingiu. Essa foi mais forte que as outras, durando quase 1 minuto e deixando ela respirando pesadamente quando finalmente passou. Aquilo pareceu trabalho de parto real. Vivian sussurrou, o medo evidente na voz dela. Mas eu só tô com 7 meses. É cedo demais. Senhora Whitmore, vamos interná-la para observação e tratamento. Quero colocá-la em medicação para parar essas contrações e monitorar a senhora e o bebê de perto pelas próximas 24 a 48 horas. O tom da doutora Shen era reconfortante mas sério. A boa notícia é que mesmo se não conseguirmos parar o trabalho de parto completamente, bebês nascidos com 32 semanas têm excelentes taxas de sobrevivência com cuidado médico adequado. A palavra sobrevivência atingiu o quarto como um golpe físico. Pela primeira vez desde que o incidente começou, Vivian entendeu completamente as consequências potenciais das ações de Charles. Não era só sobre hematomas ou sentimentos machucados ou relacionamentos danificados, a violência do marido dela tinha colocado a vida do filho não nascido deles em risco. Preciso ligar pro Charles, ela disse automaticamente, alcançando o telefone. Ele deveria estar aqui. Ele precisa saber o que está acontecendo com o bebê. Clay deu um passo à frente imediatamente, a mão dele gentilmente cobrindo a dela para impedi-la de fazer a ligação. Vivi, você não precisa fazer isso agora. Você precisa se concentrar em deixar você e o bebê estáveis. Mas ele é o pai. Vivian protestou, embora a voz dela carecesse de convicção. Ele perdeu os direitos dele quando colocou você e o bebê em perigo, Clay respondeu firmemente. Agora, a única coisa que importa é sua saúde e segurança. A doutora Shen olhou entre os irmãos, lendo as dinâmicas familiares com a expertise de alguém que tinha navegado inúmeras situações similares. Senhora Whitmore, legalmente falando, seu marido tem certos direitos quanto a decisões médicas e informações sobre o filho dele. No entanto,
Dado o incidente documentado de violência doméstica, podemos implementar protocolos de segurança que priorizam seu bem-estar. Foi quando Eleanor Blake Fitzmorris apareceu na porta, tendo de alguma forma convencido a segurança do hospital a deixá-la passar. Ela usava a expressão de alguém acostumado a ganhar acesso a áreas restritas através de pura força de intimidação legal. Senhora Fitzmorris, sou Eleanor Blake Fitzmorris, advogada e irmã do seu marido. Preciso falar com a senhora sobre os eventos desta noite e coordenar seu cuidado médico com os médicos preferenciais da sua família. Clay se moveu para bloquear a entrada de Eleanor no quarto, a linguagem corporal dele deixando claro que ela não era bem-vinda. Ela não vai a lugar nenhum nem vai falar com ninguém até os médicos liberarem ela. E ela definitivamente não precisa da advogada de Charles pressionando ela enquanto tá tendo complicações de gravidez. Não estou pressionando ninguém, Eleanor respondeu suavemente. Estou simplesmente assegurando que a esposa do meu cliente receba o melhor cuidado médico possível e que os direitos dele como pai sejam protegidos durante esse momento difícil. A doutora Shen entrou entre eles com a autoridade de alguém cuja preocupação primária era o bem-estar da paciente em vez de manobras legais. Senhorita Blake Fitzmorris, vou ter que pedir que saia. Minha paciente está tendo uma emergência médica que requer atenção imediata num ambiente livre de estresse. Qualquer discussão legal pode esperar até ela estar estável. Isso é um assunto familiar privado, Eleanor insistiu, mas a voz dela carecia da confiança anterior. O incidente no restaurante foi um mal-entendido que foi inflado desproporcionalmente pelas redes sociais e membros da família excessivamente zelosos. O incidente no restaurante, Clay disse com quietude perigosa, foi capturado em múltiplas câmeras e testemunhado por 50 pessoas. Não houve mal-entendido sobre um homem adulto batendo na esposa grávida dele com força suficiente para mandar os óculos dela voando. Dorothy olhou para cima de onde tinha estado monitorando as contrações de Vivian. Eleanor, me lembro de você do casamento. Você parecia uma pessoa razoável então. Olhe para minha filha. De verdade, olhe para ela. Ela tá tendo trabalho de parto prematuro porque a violência do seu irmão desencadeou uma emergência médica. Proteger a reputação dele é realmente mais importante que a vida do filho dele. A pergunta ficou suspensa no ar enquanto os olhos de Eleanor se moveram para Vivian, percebendo a tez pálida, as mãos trêmulas, a postura protetora de alguém esperando outro golpe. Por um momento, algo como reconhecimento piscou pelas características dela. Charles está sob muito estresse, Eleanor disse finalmente, mas as palavras soaram vazias mesmo para ela. O negócio dele, a economia, a pressão de se tornar pai, às vezes homens bons fazem escolhas ruins quando estão sobrecarregados. Homens bons não batem em mulheres grávidas, Clay respondeu com finalidade absoluta. Nunca. Sob circunstância alguma. E advogados que habilitam esse comportamento não estão ajudando ninguém, incluindo os clientes deles. Antes que Eleanor pudesse responder, Vivian foi atingida por outra contração, essa forte o suficiente para fazê-la gritar apesar dos esforços dela de permanecer quieta. O monitor fetal, que tinha estado mostrando batimentos cardíacos irregulares mas presentes, de repente começou a apitar rapidamente quando os sinais de sofrimento do bebê escalaram. Todo mundo para fora exceto família. A doutora Shen ordenou, o tom dela não aceitando argumento. Precisamos levar a senhora Fitzmorris para centro obstétrico imediatamente. Enquanto enfermeiras apareciam para transferir Vivian para uma cadeira de rodas e levá-la correndo para o setor de maternidade, Eleanor se viu sendo escoltada do quarto pela segurança do hospital. Mas ao alcançar a porta, ela se virou de volta uma última vez. Isso não vai terminar aqui, ela disse, olhando diretamente para Clay. Minha família tem recursos que você não pode imaginar. Se você acha que pode destruir a vida do meu irmão por um momento de julgamento pobre, está seriamente enganado. Clay encontrou o olhar dela com a calma firme de alguém que tinha enfrentado ameaças muito mais perigosas que advogados corporativos empunhando memorandos legais. Seu irmão destruiu a própria vida dele no momento que escolheu bater na minha irmã. Eu só tô garantindo que haja consequências. Enquanto Vivian era levada em direção ao setor de maternidade, Clay e Dorothy seguindo de perto, Eleanor ficou sozinha no corredor e percebeu que pela primeira vez na carreira legal dela, ela podia estar defendendo alguém que era genuinamente indefensável. Enquanto isso, em algum lugar do outro lado da cidade, Charles Edward Fitzmorris III sentava na mansão vazia dele, rolando pelas redes sociais e assistindo a imagem pública cuidadosamente construída dele se desintegrar em tempo real. Os vídeos do restaurante tinham viralizado, compartilhados milhares de vezes com comentários que variavam de indignação a nojo a simplesmente descrença de que alguém podia ser tão cruel com uma mulher grávida.
Mas Charles não estava pensando na reputação dele ou nos problemas legais ou mesmo nas perspectivas de negócio. Ele estava pensando em controle, e em como o Navy SEAL decorado tinha acabado de tirar a coisa mais importante que ele já possuiu, o medo da esposa dele. Isso era um problema que requeria uma solução. E Charles nunca tinha sido alguém que aceitava a derrota com graça. 3 meses depois, Vivian Grace Morrison segurou a filha pela primeira vez no setor de maternidade do Coastal Regional Medical Center, cercada pela família que tinha lutado uma guerra para assegurar que esse momento pudesse acontecer com segurança. Isabella Grace Morrison, nomeada em homenagem à mãe de Dorothy e carregando o nome da família Grace por escolha, pesava 2,9 quilos e anunciou a chegada dela com um choro forte e claro de alguém que nunca duvidaria do direito dela de ser ouvida. Ela é perfeita, Dorothy sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto assistia a filha embalar a neta. Depois de tudo que passamos, ela é absolutamente perfeita. Clay estava ao lado da cama do hospital, a expressão dele suave com admiração enquanto olhava para a sobrinha. Os últimos 3 meses tinham transformado ele de formas que combate nunca tinha, ensinando que algumas batalhas são vencidas não através de violência, mas através de coragem, persistência e o poder da verdade finalmente falada em voz alta. Ela parece com você quando era bebê, ele disse para Vivian, acariciando gentilmente o punho minúsculo da criança. Mesmo queixo teimoso, mesma expressão determinada. Acho que a Isabella vai dar trabalho quando crescer. A menção de Charles trouxe uma sombra momentânea pelo rosto de Vivian, mas passou rapidamente. O julgamento criminal tinha concluído 6 semanas antes com vereditos de culpado em todas as acusações: violência doméstica, agressão, ameaça criminal e violação de ordem de restrição. Charles Edward Fitzmorris III estava atualmente cumprindo 18 meses em prisão de segurança mínima, seguido por 5 anos de liberdade condicional e aconselhamento obrigatório de controle de raiva. Mais importante, o caso civil tinha sido resolvido com termos que asseguravam a independência financeira de Vivian e a segurança futura de Isabella. O fundo fiduciário da família Fitzmorris tinha estabelecido um fundo para a educação e despesas médicas da criança, enquanto Vivian recebia pensão alimentícia suficiente para ficar em casa com a filha pelos primeiros 2 anos se ela escolhesse. Alguma notícia da Eleanor? Vivian perguntou, ajustando o cobertor de Isabella com os movimentos cuidadosos de uma mãe nova ainda aprendendo a confiar nos instintos dela. Ela mandou flores e um cartão, Dorothy respondeu, indicando um arranjo elaborado de rosas brancas e mosquitinho que dominava um canto do quarto. O cartão disse que ela espera que você e a Isabella tenham a vida pacífica e feliz que ambas merecem. Eleanor Blake Fitzmorris tinha provado ser uma aliada inesperada durante as semanas finais dos procedimentos legais. O testemunho dela sobre as ameaças crescentes de Charles e a disposição dela de fornecer evidência gravada das intenções violentas dele tinham sido cruciais para assegurar a condenação dele. A experiência tinha custado profissionalmente, vários clientes corporativos tinham largado a firma dela depois do escândalo. Mas ela tinha dito ao promotor que algumas coisas importavam mais que horas faturáveis. O Travis trouxe almoço do restaurante, Clay disse, indicando uma cesta de refeições cuidadosamente preparadas desenhadas para mães novas. O Jack e o Danny queriam que eu te dissesse que a Isabella oficialmente tem 3 tios honorários que vão ensinar ela tudo, desde manutenção de moto até planejamento tático avançado quando ela ficar mais velha. Vivian riu, o som leve e genuíno de uma forma que tinha faltado da voz dela por anos. Por favor, diga a eles que minha filha vai aprender habilidades apropriadas para a idade como leitura, matemática e como reconhecer relacionamentos saudáveis com pessoas que te tratam com respeito. Vamos fazer um acordo, Clay respondeu com um sorriso. Leitura e matemática primeiro, manutenção de moto quando ela fizer 16. A doutora Shen entrou no quarto com a eficiência breve que Vivian tinha vindo a associar com excelente cuidado médico e preocupação genuína pelo bem-estar da paciente dela. Senhora Morrison, tenho sua documentação de alta pronta. O pediatra da Isabella vai querer vê-la dentro de 48 horas, e você tem uma consulta de acompanhamento comigo semana que vem. A mudança de nome tinha sido finalizada um mês antes, com Vivian legalmente retornando ao nome de solteira dela e assegurando que Isabella carregaria o legado da família Grace em vez do fardo Fitzmorris. Tinha sido uma vitória simbólica que se sentia mais significante que qualquer julgamento legal. Doutora Shen, Vivian disse enquanto assinava os formulários de alta, eu queria te agradecer por tudo que você fez durante aqueles primeiros dias terríveis. Se você não tivesse levado minha emergência médica a sério, se não tivesse me protegido dos advogados de Charles. Senhora Morrison, proteger mães e bebês de violência doméstica é parte do meu trabalho, a doutora Shen respondeu firmemente. Mas estou orgulhosa de que você encontrou a coragem de se proteger e sua filha.
Mulheres demais na sua situação nunca escapam. Enquanto se preparavam para deixar o hospital, o telefone de Clay vibrou com uma mensagem do detetive Walsh. Queria que você soubesse que Charles entrou com recurso hoje de manhã. Especialistas legais dizem que não tem virtualmente nenhuma chance de sucesso, mas achei que você devia saber. Clay mostrou a mensagem para Vivian, que leu com atenção calma de alguém que tinha aprendido a enfrentar más notícias sem pânico. Ele nunca vai parar completamente, vai? Provavelmente não, Clay admitiu. Mas ele está enfrentando 18 meses de encarceramento para pensar se assédio continuado vale consequências legais adicionais. E agora que o padrão de violência dele é parte do registro público, quaisquer incidentes futuros serão levados muito mais a sério pelas autoridades. Dorothy ajudou Vivian a entrar na cadeira de rodas necessária para a alta hospitalar, depois cuidadosamente posicionou Isabella nos braços dela pro passeio até o elevador. Além disso, ele vai ter outras coisas com que se preocupar. Ouvi dizer que a firma de investimentos da família dele está enfrentando investigação da SEC por algumas práticas contábeis questionáveis que vieram à luz durante o julgamento. Clay não tinha perguntado a Jack e Danny que informação eles tinham fornecido às autoridades federais, mas ele suspeitava que os problemas legais de Charles se estendiam muito além de acusações de violência doméstica. As décadas da família Whitmore de encobrir problemas e manipular o sistema finalmente tinha atraído a atenção de investigadores que não podiam ser comprados ou intimidados. Para onde agora? Dorothy perguntou enquanto alcançavam a entrada principal do hospital onde Travis esperava com a caminhonete de Clay. Para casa, Vivian disse simplesmente. A casa era uma Craftsman modesta de 3 quartos num bairro tranquilo, 20 minutos do restaurante. Perto o suficiente para Clay visitar regularmente, mas longe o suficiente do território usual de Charles para fornecer distância psicológica. Vivian tinha escolhido ela mesma, usando o dinheiro do acordo para fazer o pagamento inicial e estabelecer o tipo de vida independente que ela nunca tinha sido permitida imaginar durante o casamento. O quartinho do bebê ficou incrível, ela disse enquanto Clay carregava Isabella escada acima para ver o quarto novo dela pela primeira vez. Dorothy e várias amigas do restaurante tinham passado semanas transformando o espaço num santuário pacífico, decorado em verdes e amarelos suaves com um mural de ondas do oceano que lembrava todo mundo da vista do Coastal Kitchen. O Travis insistiu na estante, Clay disse, indicando uma prateleira montada na parede já cheia de livros infantis. Ele disse que a Isabella precisa crescer entendendo que conhecimento é poder e que ler te dá a habilidade de viajar para qualquer lugar e se tornar qualquer um que você quiser ser. Vivian se acomodou na cadeira de balanço confortável ao lado do berço de Isabella, finalmente se permitindo acreditar que essa cena pacífica era real e permanente. Preciso te dizer algo que devia ter dito meses atrás. O que é? Obrigada. Não só por nos proteger, embora você tenha feito isso. Obrigada por acreditar em mim quando finalmente encontrei coragem para dizer a verdade. Obrigada por se recusar a deixar Charles e a família dele me convencerem de que a violência dele era culpa minha. Obrigada por mostrar a Isabella, mesmo antes dela nascer, como é quando homens usam a força deles para proteger em vez de machucar. Clay se ajoelhou ao lado da cadeira de balanço, a mão dele gentilmente descansando no cobertor minúsculo de Isabella. Vivi, você salvou a si mesma. Eu só garanti que você tivesse um lugar seguro para pousar enquanto encontrava sua coragem de novo. Talvez, ela respondeu. Mas quero que a Isabella cresça sabendo que ela tem um tio que moveria montanhas para mantê-la segura, e que ela nunca deve se contentar com nada menos que um parceiro que a trate com o mesmo respeito e proteção. Enquanto o sol da tarde entrava pelas janelas do quartinho, lançando luz suave pelas 3 gerações da família Grace, Vivian finalmente entendeu o que Charles tinha tentado tão duro destruir: os laços inquebráveis de pessoas que escolhem amar e proteger umas às outras em vez de controlar e diminuir. Isabella se mexeu nos braços dela, olhos escuros se abrindo para focar no rosto da mãe com a atenção intensa de alguém vendo o mundo pela primeira vez. Naquele olhar, Vivian viu possibilidade infinita, um futuro livre do medo e vergonha que tinham definido o casamento dela, e a promessa de que a filha dela cresceria conhecendo o próprio valor. Bem-vinda ao mundo, garota, ela sussurrou. Você vai fazer coisas incríveis. Lá fora, o Oceano Pacífico se estendia infinitamente em direção ao horizonte, as ondas carregando embora os últimos restos de um capítulo doloroso e lavando a costa limpa para o que quer que viesse em seguida. No Coastal Kitchen, a multidão do jantar se reuniu para celebrar outra noite de sucesso da arte culinária de Clay, sem saber que o chefe deles tinha acabado de começar o trabalho mais importante da vida dele: ensinar a sobrinha que ela merecia um mundo onde amor significava segurança, onde família significava proteção, e onde força era medida não pela habilidade de controlar outros, mas pela coragem de defender o que era certo.
Charles Edward Fitzroy III cumpriria.